O último livro que eu li foi Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Ampuero. E, gente, eu tive gatilho, porque, assim, é um livro de contos, né? E do quanto que os sacrifícios humanos do título é, na verdade, os sacrifícios dessas mulheres, né, que têm as suas histórias contadas nesse livro, né? E, assim, é um livro de contos, então basicamente cada conto tem uma protagonista diferente. E, assim, gente, é extremamente pesado. A autora é do Equador. Então, assim, é um livro muito, assim, graças a Deus que eu nasci na América Latina, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tive muitas reflexões depois que eu li esse livro, porque eu pensei assim, cara, esse livro é extremamente... assim, uma coisa que eu, por ser mulher latina, eu entendo, porque eu nasci nesse local e eu fui percebendo umas coisas que eu ainda não tinha me tocado, de que a gente, até um vídeo que eu vi do Cortázar, né, uma entrevista do Cortázar, ele falando que a gente não tem uma identidade nacional, né, de que a gente luta muito pra ter isso, mas a gente não se sente, né, e que a gente tem que buscar mesmo as revoluções, a gente tem que se aliar com as revoluções que buscam, né, uma independência da América Latina, né. E, assim, gente, esse livro tem histórias super pesadas. Tem uma que eu fiquei, assim, desgraçada dessa fé. É de uma história de uma menina que ela mora com a avó. O país dela tá passando por uma tentativa de tomada de poder ou de golpe, né? E ela mora com essa avó, que mora meio que longe, né, de onde tá se passando toda essa tentativa de tomada, né? E o que acontece? Essa avó é uma avó, assim... é uma avó dura, não é uma avó afetuosa. Ela tem até uns momentos meio racista, né? E... essa avó tem uma funcionária doméstica, né? E essa funcionária doméstica tem uma filha. E ela mora lá, né? Junto com a mãe. E o que acontece? Ela trata meio que mal essa menina. Essa avó é violenta no trato, né, com as pessoas, até com a própria neta. Ela tem umas falas racistas mesmo. E, assim, essa avó faz uma coisa com uma ninhada de gatos que eu fico assim... o quanto que a gente cresce tendo a violência muito naturalizada, né, muito normal no nosso dia a dia. Porque a coisa mais comum de uma mulher... de você ouvir de meme, por exemplo, até o próprio Whindersson Nunes. Eu já percebi muitas falas dele, que ele fala que não sei o que, porque minha mãe, né, mamãe é doida, ou então, assim, no sentido de uma forma violenta de falar, eu vou te matar, eu vou te esfolar. Então, assim, o jeito como a gente trata as pessoas de uma forma muito violenta, né, a gente banaliza o tratar violento, né, o resolver as coisas com violência também. Então, assim... bater em criança, né, espancar a criança. E o que essa avó faz com esses gatos? Eu gosto de gato, né, então, assim, eu tenho um gato. Então, assim, eu li, eu fiquei assim, travei, parei ali, né, aí eu, sério, mostra muito, assim, o quanto que a gente, estando na América Latina, a gente tem um contexto que é só nosso e que só a gente entende, porque a gente nasceu nessa terra, a gente foi criado aqui. Então, assim, seria ótimo se a gente, né, tomasse as rédeas do nosso próprio futuro e destino, sabe? Como América Latina. Não é à toa que eu tô programando para ler As Veias Abertas da América Latina algum dia aí na minha vida pra eu entender um pouco mais. Tem um outro conto que esse já dialoga um pouco comigo, né, porque eu falo bem abertamente aqui, eu tenho transtorno alimentar, né, e a protagonista desse livro também tem, só que ela é a prima gorda, né, e a outra prima dela, que é a que usam de comparação, é a prima magra, só que é uma prima que também tem transtorno alimentar, né, ela tem aquele comportamento de que ela faz exercício físico, tipo, extenuante, a todo tempo, e você fazer assim, gente, você abusar de exercício físico é um transtorno, tá? Só pra avisar. Então, assim, tomem cuidado com quem vocês ficam seguindo aí nessas internet. Ai, porque pessoa corre, malha, nada, e que não sei o que, piriri, popopó. Tome cuidado. Só que eu digo.
E o que ocorre, né? Essa prima, né? Só que ela é uma prima, assim, terrível, a prima magra, né? Ela é terrível, no sentido de que ela humilha mesmo, ela sabe que ela é a prima gostosona, a família até prefere ela, né? À toa que eles falam, ai, nossa, ela vai se dar tão bem na vida, só porque ela é magra. Enquanto a outra, né, que a avó dela detesta ela, não passa tempo com ela, passa tempo com a outra, né? E assim, os familiares presenteiam sempre a prima magra, né, do que ela. Então, assim, só que ela é uma menina terrível, a prima magra, né? Ela é terrível, assim, ela trata mal as pessoas, ela abusa das pessoas, ela manipula as pessoas em prol dela, né? E ela arranja uma amiga, que é uma amiga, assim, que tem... Ela é meio... não é que ela é descrita como feia, mas ela é uma menina, assim, que ela não é muito padrãozinha. Ela é aquele tipo de menina magrinha, mas que ela é meio, assim, meio sonsa, meio besta, sei lá. Só que a família dela tem, assim, a família dela é uma família decadente. Então ela tem, assim, uma situação financeira um pouco melhor. Aí, essa prima magra dá uma engambelada nessa menina, aí ela começa a frequentar a casa dessa menina. E leva essa prima dela, né, junto. A prima gorda. Que ela até fala, né, que o fato dela ter engordado e tal, os pais até os pais dela já começam a ter esse olhar de decepção olhando pra ela, né. E ela leva essa prima, no caso, a prima gorda, que ela é a narradora da história, na verdade, vão as duas na casa dessa menina. E essa menina, né, elas descobrem naquele dia que a casa é meio que assombrada, né? Elas percebem isso, porque a casa é decadente. A casa tem, assim, parece que viveu dias muito melhores. Só que elas nunca se importaram com aquele clima. Só que naquele dia dá tudo errado, porque a menina passou de um ponto da manipulação e a outra percebeu, né? Então, assim, não vou dizer o que acontece, mas é um negócio assim que eu fico, cara, meme do Patrick, graças a Deus eu nasci na América Latina. Pra ter o molho, pra ter o sal, né? E um outro conto que eu gostei bastante foi o conto dessas meninas. É um grupo de meninas, né? De que elas comentam de que elas sabem que elas são meninas pobres, né? E que elas são, vamos dizer assim, elas estão falando, né, desse grupo de meninos ricos que são, né, que tem traços mais perto dos traços europeus, dos colonizadores, né? Meninos de pele branca, olhos claros, cabelos claros, e que para elas seria maravilhoso ser escolhida por algum deles, né? Mesmo que seja só por uma noite, ou então só para dar uma sacaneada, porque assim, isso aumentaria, né, o passe delas. E o que acontece? Só que elas falam assim, não é que elas gostem de homem, na verdade, né? É só a questão do ser enxergada, né? A questão da prateleira do amor da Valesca Zanello, que ela fala sobre o quanto que isso daria uma sensação, né? De ser escolhida, né? Por alguém. Só que a história já começa mórbida, né? Porque esses meninos, né, foram para uma região do país que tem praia, obviamente, que eu acho que devia ser esse começo de ano, né, que o pessoal vai pra praia. Eu não sei porque eu moro no Amazonas, tá, gente? Então, assim, a gente vive em outro contexto de ir para a praia, né? Mas, assim, o que ocorre? Aí parece que um desses meninos morre, ou foi alguns desses grupos de meninos, e o corpo deles é devolvido, né, depois. Depois eles meio que acabam parando na praia, mas assim, eles estão, além de mortos, né, completamente assim destruídos, porque eles o corpo ficou à deriva bastante tempo. E ela contando, né, que o quanto que foi triste, mas é aquele negócio, é triste porque foi um grupo de meninos brancos, porque se fosse um grupo de meninos que não fossem brancos, né, por exemplo, aquelas histórias de meninos que somem e que ninguém acha depois. Que eu, se não me engano, eu já vi umas 2 histórias assim, de meninos que sumiram, que era do Rio de Janeiro, só lembro disso. Mas que ninguém se importa. É também outra questão, né, que vem na série do Dahmer, né? E, resumindo, e que elas falam, né, que entre elas, assim, teria sido maravilhoso que eles escolhessem, tipo, elas e tal, e saíssem com elas e fizessem um filho delas, assim, só pra... É aquela questão, sabe? Então, assim,
o quanto que é também essa questão de você, voltando aqui o Pacto da Branquitude, né? O quanto que a gente se distancia, né, do ser um homem e ser branco, né? E o quanto que a gente já vai sofrendo, né? No nosso caso, sendo mulher, no geral a gente já sofre, né, com a questão do patriarcado e da misoginia. Aí se você está no recorte da cor, você ainda sofre acima de tudo isso do racismo, né? E elas falam, né, que tem uma parte que eu fiquei assim, isso aqui me parece muito como é que é? Heterossexualidade compulsória, porque elas falam que elas nem gostam tanto assim de homem, que pra elas se resolviam tudo entre elas usariam as mãos entre elas, né? Mas que era só, tipo, só o negócio do passe, né? Só o status, né? De estar naquelas companhias, né? De você ser validado ao ponto de você estar frequentando companhias de um contexto econômico diferente do seu, né? Então, assim, mas ele termina de uma forma muito assim, eu li isso mesmo, por isso que eu fiquei assim, foi um dos que eu gostei bastante. Então, assim, eu só vou falar desses contos porque, assim, são os que estão comigo, né, até agora, então, é basicamente isso. Tem um que eu lembrei agora, mas assim, é um que dá um pouco de raiva, porque envolve VD, né? Vou deixar aqui o que VD significa. Que é de uma mocinha que ela casa com um gringo, então ela acha que, nossa, minha vida agora tá, né, feita, não preciso mais me preocupar com nada. Aí ela dá-se a entender, né, de que ela vai morar no país dele. E o que acontece? É aquele negócio, né? Ele é um príncipe, só até a página 2. Aí depois ele vai se mostrando, né, ser um homem terrível, né? A questão da violência, né, dos maritais. E no final, o final, assim, o final é muito... Eu li, eu fiquei assim, ela tá falando disso mesmo? Ela tá fazendo, tipo... É outra coisa que eu tô lendo. Aí ela fala, tipo, como assim... E ela brilhou para mim, tão forte como a estrela de Belém. Aí eu... O que tá brilhando pra essa mulher? Aí eu... será que é o que eu tô pensando? Dito e feito, era o que eu tava pensando. Aí eu... rom, pom, 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 rom, pom, 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 man down. Foi a Rihanna ali. Aí eu... muito bom, adorei. 5 estrelas. Mas assim, é um livro, gente, de... Assim, eu não consigo dizer... Nossa, leia, todo mundo leia, porque provavelmente vai ter gatilho ali. Eu tive gatilho quando eu li o conto lá do transtorno alimentar da menina. Então, assim... Mas eu recomendo. Mas saiba que tem gatilhos. Muitos gatilhos, aliás. O negócio é que no final ele é puxado. Se não me engano, até o último conto é esse. Aí, resumindo, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui e volto, né, nos próximos vídeos sobre os livros que eu li em dezembro.